Olá, bom dia. Estamos aqui em mais um episódio do canal Cartórios em Gestão. Me chamo Roberto Turmin e hoje vamos falar mais um dia das suas atividades cartoriais. Nesse episódio 6, nós vamos tratar da tradição do procedimento oral, criando procedimentos operacionais padrão e parando de ficar na mão de funcionário. Tá? Você não pode ficar na mão do escrevente, você tem que ter procedimento. Então a ideia é transformar o conhecimento que está na cabeça da equipe em um ativo institucional escrito, garantindo que a qualidade não dependa de quem está no balcão do dia a dia. Tá? Porque qual que é o perigo dessa memória muscular errada, esses vícios? Tá? Quando se tem somente na cabeça de uma pessoa, e se essa pessoa não vai? Se ela teve algum infortúnio e teve que faltar? Ou e se ela teve que tirar férias? E a primeira premissa que você tem que falar com eles é justamente, pessoal, vocês têm que ter direito a ser promovido. Para ser promovido, você tem que ter direito a replicar o que você faz. Porque se você não replicar, você se torna insubstituível. Só que você torna insubstituível e você não vai sair daquela posição. Então, para você tramitar e conseguir desenvolver a sua equipe, você precisa fazer os procedimentos operacionais padrão. Tá? Então, até agora a gente já falou o que o cartório faz, a gente já mapeou esse processo. Aí a gente já viu como a gente vê o andamento desse processo em cartões, com a metodologia do Kanban. E agora a gente já sabe a responsabilidade de quem que é. Quem executa, quem autoriza o go no go, quem que é o consultor em caso de dúvida e quem é informado do final do processo. Então parece que está tudo resolvido, né? Mas agora a gente precisa de padronização. Quando você compra um carro, você vai chegar e falar, eu vou comprar aqui um Volkswagen Gol. Você não sabe quem que fez aquele Gol, você não sabe quantas pessoas passaram a mão naquele carro na linha de produção, nada disso você sabe. A única coisa que você sabe é que o carro é da Volkswagen e é o que importa. Então, qualquer pessoa que pegue uma escritura, que pegue um registro, que autentique a firma de um documento, ela precisa saber que aquilo foi feito do tabelionato. Não cabe para o mercado ou para a corregedoria você chegar e falar, não, mas foi o João que fez, não, foi a Maria. Padrão, pessoal, padrão. Quando você vai no McDonald's, você pegou um sanduíche no McDonald's, você não sabe o nome de quem fez. Por quê? Existe uma padronização. E você precisa ter essa padronização e sair da tradição oral, de só memória muscular, que as pessoas fazem aquilo no dia a dia e não quantificam e não qualificam essas informações. Tá? Então você tem que lembrar que a cultura de excelência precisa virar uma memória muscular. Então você tem que tirar os procedimentos dessa memória, jogar para padrões, e a única memória que a equipe tem que ter é de excelência. Porque a excelência não é um ato, é um hábito. E esse hábito ele é construído todo dia com a equipe, tá, pessoal? O problema é que no cartório hoje a memória muscular acaba sendo o vício do funcionário mais antigo. Então, a cultura intrínseca que está é do funcionário mais antigo. Os processos estão do funcionário mais antigo. Mas quem que revisita a fonte primária de informação? Quem que revisita as atualizações ou as alterações da legislação? A partir do momento que você cria normativo, que você cria POPs, você consegue ir coordenando e fazendo com que a equipe ande, tá bom? Então, se você perguntar para dois escreventes diferentes sobre o mesmo ato, exemplo, uma procuração de venda de imóvel, como é que é a qualificação, quais são as informações, qual que é a coleta de documentação, e a resposta for diferente, na verdade você não tem um cartório, tá, pessoal? Você tem um aglomerado de escreventes em um escritório trabalhando. Então, assim, é quase um coworking, onde estão todos lá trabalhando, mas não estão todos na mesma página. Tá? Então, sem procedimento padrão, seu negócio vira uma bagunça absoluta. Dependendo da sorte e não do método científico. Então, hoje a gente vai matar a sorte com esse método, falando de POP. Tá? Então, vamos discutir sobre POP. Então, o que é um POP dentro de um cartório? Muitos titulares fogem, às vezes, da padronização, que imaginam que são aqueles manuais de ISO 9001, de 200 páginas, está empoeirado na estante. Pessoal, ISO é ótimo, é um processo natural quando o cartório cresce, vale muito a pena quando você tem equipes maiores, mas também tem cartórios que tem 2 ou 3 funcionários. Mas nem por isso você precisa deixar tudo na cabeça, tudo na memória.
A partir do momento que você constrói as informações, você consegue se aproveitar disso caso você vá para uma outra serventia, caso você pegue uma interinidade. São vários fatores que você tem um ganho quando você está na carreira e você já fez esse processo. Lembre-se que conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Vocês estão hoje como titulares justamente porque o conhecimento embarcado de vocês ninguém tirou. Isso é de vocês. E esse processo de fazer POP também é um processo de crescimento. E aí eu quero ajudar vocês nisso, tá? Então, lembre-se, às vezes a gente esquece no dia a dia, mas vale a pena lembrar para que cartório existe. Pessoal, cartório existe para garantir identidade, patrimônio e legado. Esses 3 pontos são os principais pontos que você pode olhar em todas as atividades, no dia a dia, em todos os atos que são feitos. Basicamente, é uma outorga do Estado para que você proteja a identidade do cidadão, o patrimônio que ele construiu e o legado, a força, a vontade que ele tem. Se ele quiser perpetuar a vontade dele, ele pode perpetuar por meio de um cartório. Tá? Então, lembre-se disso. E como a gente vai fazer isso da melhor forma possível? Eu sugiro a vocês o POP. Que o POP é a instrução escrita que garante o resultado A seja atingido independente de quem fez. Se foi o seu João, com 20 casas, ou a Ana, que entrou semana passada no cartório. Tá? Então, o que é o erro comum? O erro comum nos 100 primeiros dias é tentar escrever um manual de direito civil. Falar, não, então eu vou escutar o Roberto, eu vou fazer o processo no cartório. Então eu vou pegar, vou fazer o POP, vou fazer de tudo, de toda forma, vou colocar toda a regulamentação, toda a determinação, toda a definição em relação àquele ponto. Não, pessoal, não é desse jeito que você tem que fazer. O POP a gente não vai ensinar direito. O POP a gente vai ensinar operação, tá? Então, o direito é o conhecimento embarcado que você precisa para fazer o POP. Mas na execução do dia a dia, você não precisa saber toda a parte da regulamentação. Isso vai ser conhecimentos anteriores que você vai se utilizar disso para construir o POP. Mas não é isso que você vai entregar para o seu escrevente, tá? O seu escrevente, ele tem que saber exatamente o que ele tem que fazer quando é solicitado uma demanda de alguma atualização, tá? Então, o que acontece? No POP, você não vai botar, verificar a capacidade civil conforme o artigo... Não. O que vai ser o formato do POP? Você vai chegar e falar assim, solicitar o RG, verificar a data de emissão, verificar se a foto condiz com o portador, verificar se há cartão no sistema. Então, são esses pontos que você vai fazer. E não tem problema você ter 10, 15, 20 pontos. Mas lembrem-se que você tem que conseguir pegar um POP que foi feito, que é até o exercício, já estou antecipando, um exercício que eu quero que vocês façam com esse episódio. Mas você pega um POP que você construiu com um funcionário que está naquela atividade e passa para um funcionário que tem uma semana de casa. E aí você tem que compreender se ele dá conta de fazer. Se ele dá conta de fazer, o processo está bem desenhado. E aí você não está determinando a gestão do seu negócio para pessoas e começando a colocar para processo. Tá? Então, minha equipe, sempre quando eu fui montar a equipe na área de back-office, na área operacional, eu sempre falo para eles que é um jogo de futsal. Então, são 2 toques de bola e chute para o gol. Eu não quero que fique trocando de um para o outro. Eu quero que a atividade que ocorra dentro de um pipeline, ou dentro de um fluxo, ou dentro da ideia de um cano, que o pipeline seria justamente isso. É uma esteira que as coisas estão acontecendo. Então, todos os vídeos que a gente vai se falar, pessoal, nós vamos discutir sobre como fazer o cartório ser uma indústria e não um artesão, tá bom? Então, no POP, você coloca as atividades, os pontos específicos. Quem executa? Quem fala go, no go? Quem vai ou não vai? Quem autoriza ou não? Quem é que trata a exceção? Quem que é informado no final do processo? Então, você tem que lembrar esses pontos para que o ato seja rápido e eficaz. Tá? Então, eu sugiro vocês escalarem para organizar rápido. Você tem que construir um framework, você tem que construir uma estrutura à prova de bala. Tá? E aí eu vou estruturar com vocês 4 passos para que isso ocorra. Tá? Então eu fiz aqui um layoutzinho para vocês no Excel, para vocês mexerem, tá? Sem problema nenhum.
E aí, quem estiver entrado no grupo do WhatsApp, lá tem o link do Drive, você vai poder, vai ser disponibilizado para você, você pode baixar e começar a fazer seus POPs, tá? Então, qual que é a estrutura do POP? Primeiro, a gente vai falar do gatilho. Então, quem que faz o trabalho começar? É o cliente que entregou a senha no balcão? É a solicitação? É o requerimento do registro de imóveis? Qual é o gatilho? Então, a gente pega e descobre qual que é o gatilho. Qual que é o check-in de entrada? O que eu preciso ter na mão antes de iniciar? Então, por exemplo, eu vou fazer um reconhecimento de firma. Então, eu preciso do cartão de firma aberto e eu preciso do documento original da pessoa. Se vai ser por autenticidade, ela vai ter que assinar na minha frente. Se vai ser por semelhança, eu preciso do documento assinado. Então, qual é a verificação que eu vou fazer? Opa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Está aqui o cartão? Você está com o documento pessoal? Não, estou sim. Tá ótimo. Aí você joga o CPF. Não, você tem cartão de assinatura. Correto. Então, qual que é o requerimento seu? Não, eu quero assinar um documento. Então, por favor, pega o documento, assina aqui na minha frente, assina o caderno de protocolo de assinatura por autenticidade e vamos conduzir o processo. Ponto. É isso. Tem que ser rápido, pessoal. Tá? E aí, eu desenhei para vocês, vou até aumentar aqui para que vocês vejam, um POP número 001. A numeração, tem gente, pessoal, que faz a numeração sequencial. Eu gosto de número sequencial, tá? Tem gente que gosta de fazer uma numeração por tipo e ele vai alterando, então tem vários número 1, vários, por atividade. Ou você pode criar, lembra que isso, na hora que você começa a estruturar a parte de números, você pode fazer da forma que você quiser. Pessoalmente, o que eu gosto de fazer? Eu coloco a numeração, um hífen e a classe. Então, por exemplo, reconhecimento de firma por autenticidade. Então, eu tenho aqui a classe 1 de reconhecimento de firma por autenticidade. Mas eu tenho a versão 001, depois a 002 e sequencialmente eu tenho as outras versões, tá? Sempre eu coloco a data. Por que eu coloco a data? Roberto, é bom colocar a data por quê? Porque você já sabe se ele está atualizado, se ele está de acordo com o provimento, para saber que não tem nenhuma informação desatualizada. Então, é sempre bom você lembrar qual foi a data efetuada, tá? Ainda mais se você não tem uma estrutura dos POPs de forma online, que ela está um pouco mais física. E lembre-se, isso é bom para você e é bom também depois, eu quero um ISO, eu quero fazer outra coisa, está aqui à disposição, tá? Então, qual que vai ser o gatilho para esse POP? Vai ser a solicitação do balcão. O cliente foi no balcão. Então, a gente falou sobre a matriz RAS. Das atividades, eu desenhei todas as atribuições, em qual fase, quem que é, se é o atendente, se é o escrevente, é o caixa. Não tem problema você desenhar e, às vezes, um funcionário ter dois chapéus. Ele é atendente e escrevente. Meu cartório não tem um atendente e um escrevente. Ou, não, meu cartório é o maior. Então, tem uma área que é só de atendente, tem uma área que eu vou desenvolvendo com escrevente. Tá? Então, esses pontos, pensam que, para pensar grande, vocês precisam saber onde vocês querem chegar. Mesmo que no primeiro dia, no D1, você está lá só você como tabelião fazendo o processo. Tá? Bom, para lembrar a questão dos verbos, como que eu falei. Então, sempre coloca aqui, receber documento, consultar sistema, conferir dados, emitir guia. Então, sempre verbos imperativos para que você passe ordens claras para a pessoa o que ela tem que fazer. Então, como fazer isso? Tá? O detalhe crítico. Aí aqui você coloca algumas informações sobre as preocupações que ela tem que ter. Embaixo, claro que todo processo pode ter exceção. E na exceção você vai desenhar. Você fala assim, olha, por exemplo, em caso de percepção de confusão mental ou sinal de embriaguez, chamar o substituto. Por quê? O escrevente ele não tem que ter autonomia ou discernimento naquele. Ele pode até ter, mas ele pode dividir a vigilância desse processo na hora que ele precisa. Dentro da matriz raça, ele sabe exatamente quem que ele vai chamar. Então, ele vai lá e chama o substituto para poder conversar. Tá? Aí, um outro exemplo. Em caso Y, chamar o substituto. Quando eu chamo o substituto? Ou como eu chamo o tabelião? Em caso de suspeita de fraude, acionar o tabelião. Então, todas as exceções, todas as questões que você acha que é pertinente no seu processo, você vai colocando a caixa de exceção aqui. Bom, esse aqui é um exemplo para que vocês consigam compreender, para tentar materializar para vocês o melhor formato de fazer atividade. Está à disposição. Se vocês quiserem, pode entrar no grupo do WhatsApp,
entre no Google Drive, está disponível para vocês baixarem Excel, para comecem a trabalhar nessa área para vocês no cartório, tá bom? Então, acho que essa ferramenta é muito importante. Lembrem-se sempre de conduzir as atividades que mais têm volume. Vocês não precisam fazer tudo ao mesmo tempo. Então, faça um POP bem feito, no outro dia faça outro POP, e aí você vai evoluindo e vai evoluindo a equipe em relação a isso. Você pode fazer nos POPs e treinando as pessoas, porque não adianta você fazer um POP de adjudicação compulsória, que, por exemplo, o primeiro cartório que a gente instalou tinha uma adjudicação compulsória quase por semana. O outro cartório demorou 6 meses para ver a primeira adjudicação compulsória. Então, a adjudicação compulsória é um negócio interessante, às vezes um pouco mais complexo. É legal fazer o POP? Mas reconhecimento de firma, 30 minutos depois que abriu o cartório no primeiro dia já tinha. Então, entendam que é muito mais pertinente fazer POPs de atividades que aconteçam com mais frequência, tá, pessoal? Então, aí isso aí você vê um mapa de calor, você vê qual que gera mais necessidade dentro do cartório para você fazer primeiro, tá bom? Um outro ponto que eu acho que vale a pena salientar aqui é a questão do propósito, tá, pessoal? Isso é um ponto crucial. Um checklist frio para a sua equipe faz sentir ela robótica, tá? Faz sentir que ela não está participando do todo. A gente falou em episódios anteriores sobre a importância de integrar a equipe no sistema, integrar ela na mudança para ela compreender e aceitar melhor, tá? Então, essa lição de propósito é para você engajar a sua equipe e alinhar os interesses individuais com os organizacionais. A parte de competência de RH, a gente discute muito isso. Como que a gente vai integrar o individual com o organizacional, tá? Então, quando você for entregar o POP, você não fala para o escrevente, siga porque eu mandei. Faz diferente, você fala assim, esse checklist vai garantir a segurança jurídica do imóvel para uma família inteira. Nós seguimos isso porque somos guardiões dessa segurança. Que de fato é. Aquela pessoa que está à frente, ela não está ali só batendo carimbo, ela só não está ali prestando conta. Ela está representando uma segurança, ela está materializando uma segurança para aquela família que vai lá. Tem várias famílias, principalmente em alguns cartórios menores, que a pessoa vai comprar um imóvel na vida toda. Então, a gente não pode banalizar o ato. Apesar de fazer muito, a gente não pode banalizar aquele ato. Tá? Então, lembra de uma coisa. O faxineiro da NASA, o cara que limpava o chão, ele não estava ali só varrendo o chão. Ele estava ajudando a colocar um homem na Lua. Olha o quão diferente na hora que você traz propósito para a equipe. Mesmo a atividade mais simples possível. Então, traga propósito sempre para que você consiga engajar a sua equipe. Tá? Seu escrevente de balcão não está colando selo. Ele está validando a fé pública do Estado. Quando você reverbera isso, você constrói uma identidade e uma cultura dentro do seu cartório. Tá? O procedimento padrão serve para liberar a mente do escrevente das tarefas repetitivas, para que ele possa focar no atendimento e na detecção de fraude, que é onde a inteligência humana é insubstituível. Então, você não precisa do escrevente para verificar se o selo está torto ou não, se a impressora está funcionando da forma correta, como ele assina, qual é a cor da caneta. Não, tira as variáveis. E aí a parte mecanizada que ele vai estar fazendo, só que ele vai fazer isso dentro de um sistema 1, dentro de um sistema automático, só que ele vai prestar atenção e vai conversar com o cliente, ele vai poder oferecer outros serviços, ele vai poder compreender se de fato aquele ato é perceptível de fraude ou não, porque o que acontece? Se gasta muita energia, você tem os mesmos 10, 15 minutos com o cliente, ou 5 minutos, você gasta uma energia muito grande com aquela pessoa para o ato em si do selo, que é repetitivo, e deixa passar um documento que tem perfil de fraude, ou uma pessoa que não está de acordo com a foto do documento que ela colocou. Então, esse tipo de coisa que o seu escrevente tem que gastar uma energia, porque isso é o que pode trazer risco. Tá? Então, estou aqui à disposição, se vocês quiserem conversar melhor, pode me mandar no Instagram ou no próprio WhatsApp e a gente vai detalhando mais esses pontos, tá, pessoal? E a tarefa de hoje que eu queria deixar é que vocês identifiquem o erro mais recorrente da última semana, dessa semana que está se passando aqui. Qual que foi o maior erro? Um erro de digitação da certidão, ou faltou um documento no acervo.
verifica um erro, sente com quem é essa pessoa que está executando, olha quem que é essa pessoa mais antiga ou a pessoa que está ali fazendo aquele ato, escreve o POP de uma tarefa. Vai lá e escreve o POP dela, tá? Pega uma outra pessoa que nunca fez aquela tarefa. Se ela conseguir fazer a tarefa da forma correta, aí o processo está bem desenhado. Esse é o termômetro para você saber se um POP está bem ou não está bem desenhado, tá, pessoal? É desse formato. Então, não é corrigindo só aquela pessoa que faz. Você tem que testar, fazer o teste de fogo. Você pegar aquele POP, pegar uma pessoa que nunca fez aquilo e pedir para ela fazer. E aí, quando ela faz isso, você percebe, não, o processo está bem desenhado. E aí você parte para o próximo, tá? Lembre-se, padronização é a base da liberdade. Só quando a rotina está escrita e funciona sozinha, você é um titular que tem liberdade para pensar em estratégia. E aí, quando você pensa em estratégia, é a hora que você vai escalar seu negócio, tá bom? Até o próximo episódio, muito obrigado e um ótimo dia, pessoal!